Não, nada é difícil para ti, Pai. O Senhor tem o controle da natureza, os astros que se movem em velocidades tão grandes, mas mesmo assim não se chocam, não saem de suas órbitas, não adiantam e não atrasam. Por isso a terra pode, ó Deus, ter as estações do ano e tudo transcorrer perfeitamente, Pai, porque o Senhor domina sobre todas as coisas. E se o Senhor domina sobre a natureza, que não tem sentimento e não tem alma, muito mais o Senhor domina sobre nós. Muito mais a sua atenção está voltada a teus filhos, a cada um, Pai, mesmo aqueles que se sentem às vezes fracos, incapacitados, e o complexo vem lhes dizer que eles estão fora do teu plano, mas não é verdade, Pai. O Senhor disse que veio para os doentes, porque esses sim precisam de médico. Se o Senhor tivesse vindo para os perfeitos, não haveria ninguém te servindo, porque não há perfeitos, Pai. Somos perfeitos por representação no Senhor e no seu sacrifício. Agradecemos profundamente, Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede, de começarmos esse dia na casa do Senhor. E pedimos que o Senhor venha com a sua palavra e fale conosco, como sempre tem feito, Pai. Alimente nossas almas com o pão da vida e nos faça melhores filhos e filhas, Pai. Abençoe aqueles que pela internet estão participando, que eles possam, Senhor, receber a porção que o Senhor tem para eles e ajudá-los nesta caminhada. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós lhe pedimos. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Que o Senhor Deus continue abençoando a todos. É uma honra sempre estarmos na casa do Senhor. Você sente sempre esta honra, esse privilégio. Não é um fardo, né? Mas é um privilégio. E aqui nós estamos para, mais uma vez, apresentar a Deus o nosso louvor, nossa adoração e nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos ali o irmão Cláudio, né? É da Paraíba, Souza, na Paraíba. Lá ele é evangelista auxiliar do pastor Geraldo Osório. É bem-vindo, irmão, entre nós. É uma honra ter o senhor conosco. E transmita a nossa saudação, pastor Geraldo. Quando o pastor Reinaldo me falou que o senhor era de Souza, eu disse, olha, então é da igreja do pastor Geraldo Osório. E nós temos sempre um grande companheirismo com o pastor Geraldo, um grande homem de Deus, dedicado na palavra. E Deus é maravilhoso, né? Por ter sempre os seus ministros que se posicionam sempre pela verdade. Também, se há mais algum que nos visita, nós damos boas-vindas a todos vocês. Pastor Febrônio não está, ele foi até Porto Alegre fazer uma visita ali, pastor Alberi, e então ele não estará também no culto da noite. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 16, versículo 14 até o versículo 20. Estive ontem ali em Rio dos Índios, também em Nonoai, e Deus me direcionou nesse tema. E hoje pela manhã eu estava orando, mas manteve esse mesmo assunto para nós
também meditarmos aqui. Êxodo, capítulo 16, versículo 14 a seguir. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Deus abençoe sua palavra, podeis vos assentar. Nós sabemos que a Bíblia nos afirma que o Velho Testamento, ele ficou como sombra e tipo para nós. Nós podemos gastar muitos cultos falando sobre acontecimentos do Velho Testamento que tipificaram perfeitamente os acontecimentos que acontecem na igreja. E qual a razão de Deus fazer isso? Para que nós tivéssemos um caminho esclarecido para seguir. É como alguém que viaja em uma estrada sem sinalização, ela viaja o tempo todo correndo risco de sofrer acidentes. Mas se a estrada está bem sinalizada, vai sofrer acidente quem não der ouvido aos sinais. E a estrada da vida eterna, o caminho que Deus nos deu, ela está bem sinalizada. Cada acontecimento ali no Velho Testamento ficou como uma placa de sinalização dizendo: vai por esse lado, não vai por aquele outro. Nós vemos aonde Israel acertou, aquilo ficou registrado para nós saber que esse é o caminho que devemos seguir. Nós vemos onde Israel errou e ali está uma placa dizendo: pare, não vai por esse caminho. E a Bíblia diz também que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas que ficaram registradas na história como alertas para nós. Por isso nós não temos excusa, não temos como dizer eu não sabia, porque todos os sinais estão ali para nós olharmos e crermos. Nós vemos uma Raabe, prostituta, meretriz, que morava sobre o muro, que é os muros das cidades, os muros que serviam como proteção para a cidade, eles tinham metros e metros de largura. Creio que foi Jericó, era tão largo os muros, que se podia fazer corrida em cima
de cavalos com suas carruagens em cima do muro. Pensa a largura que era. E Raabe encontrou um local no muro e construiu sua casa. E quando os espias vieram para inspecionar a terra, Moisés os enviou, e eles estavam observando cada coisa para levar o relatório de volta a Israel. De repente eles perceberam que foram descobertos, ou que o povo, alguns, estavam desconfiados deles, e vieram para os prender, e eles fugiram. E chegando até a casa da meretriz, Raabe, eles entraram por aquela casa, pediram ajuda, e ela prontamente escondeu eles sobre o sótão e protegeu do inimigo. E quando tudo se dispersou, os inimigos saíram para os lados, eles agora tinham que escapar. E ela, sabendo, entendeu do que se tratava, que o Deus de Israel havia notícias que era um Deus poderoso. Então ela, entendendo que se tratava desse Deus, ela viu que Jericó não tinha como escapar, porque eles estavam irredutíveis e eles estavam querendo confrontar a Israel. E ela sabia que tudo se tornaria ruínas e morte, e ela pediu para aqueles homens que lembrassem-se dela. Então foi dito: amarre na sua casa um pedaço de pano de escarlate, um pano vermelho, e esse será por sinal que quando a destruição vir sobre Israel, esta casa não vai cair. Ela agarrou-se na promessa e amarrou aquele pano. E quando o juízo de Deus veio sobre Jericó e começou aqueles muros largos, grandes, ruírem sobre a cidade, aquilo veio caindo como um efeito dominó. Mas quando chegou próximo da casa de Raabe, parou. Não houve dano algum. E ela foi salva e foi seguir o povo de Deus, creu e converteu-se ao povo do Deus de Israel. Agora, o que isso nos tipifica? Nos mostra que hoje aqueles, mesmo que estivessem vivendo uma vida como a prostituta ou pior, mas que reconhecer o Deus verdadeiro e expor esse pano de escarlate, que é o sangue de Cristo vermelho, o juízo não os alcançará. E nós, pense se ali com Raabe, antes do sacrifício, antes da redenção, podia milagres daquela forma sucederem, como pode ser hoje, quando estamos agora debaixo do sacrifício de Cristo, a redenção concretizada? O que devemos fazer é crer. Se alguém dissesse: Raabe, sabe que haverá uma destruição sobre essa cidade? E você, morando em cima do muro, vai ser a primeira que vai tombar. Ela diria com toda certeza: não, nenhum mal me sucederá. Mas como? Está ali o fio de escarlate. Está ali a promessa de que não chegará mal algum aqui. Mas você pode me provar como vai ser isso? Não tem como. Quando começar a tombar os muros, ele vai puxar tudo. Ela não saberia como explicar, mas ela saberia dizer uma coisa: não sei como explicar, mas sei que havia verdade na palavra daqueles homens e Deus vai honrar. Então, todos os acontecimentos, irmãos,
ficaram como sombras, como tipos para ser seguido por nós. E quando nós olhamos para essa passagem de Êxodo, quando Deus enviou maná dos céus para alimentar aquele povo, imaginem vocês, 2 milhões de pessoas vivendo no deserto. O deserto não podia plantar nada, não podia colher nada. Como poderiam sobreviver esse povo? Mas Deus nunca vai enviar alguém para um local onde Ele não tenha a responsabilidade com aqueles que Ele envia. Por isso, se Deus te enviou fazer alguma coisa, Deus é contigo. Deus te ajudará. Deus te sustentará. Ele prometeu. Ele é Senhor para cumprir a sua palavra. E quanto a Israel, Ele proveu um meio para que ele se alimentasse. E esse meio foi enviar pão diretamente do céu. Não havia e não haverá nenhum prato mais nutritivo do que aquele que Israel comia. Veja, eles caminharam por 40 anos no deserto, não adoeciam, os olhos deles não enfraqueciam, não precisava usar óculos como nós. As roupas não envelheceram por 40 anos. Os sapatos não se romperam, não se rasgaram. É o milagre de Deus. Mas você diz, isso é maravilhoso. Agora, trazendo, e você pode pensar, se eu estivesse naquele dia, eu ia dar glória a Deus, ao Senhor, todos os dias. Vai provar se você faria isso lá, se hoje você faz. Porque hoje o que vemos é muita murmuração. Murmuração contra Deus. Por que Deus não fez isso? Por que Deus permitiu aquilo? E pessoas emburradas, pessoas que param de vir na igreja porque alguém não te cumprimentou, algo aconteceu. Veja, irmãos, que não estamos seguindo o exemplo que deveria seguir, mas muitos estão seguindo o exemplo que não deveria seguir, porque entre Israel havia muita murmuração. Mesmo vendo o milagre diante dos olhos deles, havia murmurações de todos os tipos. De todos os tipos. Agora, você observa toda essa multidão e Deus dando alimento todos os dias. Todos os dias. O maná vinha direto de Deus. O profeta diz que era o alimento dos anjos. O que Israel tinha que fazer? Só levantar pela manhã, ir até o campo, ir até ali as planícies do deserto e colher aquele maná e comer. Mas você observa que havia um critério: não colha a mais. O que você colher, coma no dia em que você colheu. Porque se deixar para amanhã, vai estar podre. No primeiro dia que eles fizeram a colheita, pois já deixaram o maná para o dia seguinte. Mas por que deixaram? Mas vai que amanhã não tenha. Mas, meu Deus, o profeta disse para eles. E qual era o maior milagre? Haver maná no outro dia ou haver maná nesse dia quando nunca tinha havido? Eles viram o milagre de Deus. Mas aí está, não confiavam plenamente em Deus.
não confiavam plenamente no profeta. Ah, mas o profeta disse, mas vai que ele esteja enganado. Vamos deixar para amanhã, senão amanhã a gente vai ficar com fome. Ah, mas está na mensagem, mas o irmão Brana também foi um homem, pode ser algo dele mesmo. Há muitas conjecturas entre as pessoas que se dizem da mensagem. Sim, ele disse isso, tal, mas isso aqui, eu acho que não é no pé da letra como está. Isso quer dizer algo dessa forma. E vão se afastando do princípio, do propósito pelo qual a mensagem nos chamou. E o irmão Brana diz algo assim: um passo fora de Deus é um grande passo longe do Senhor. Um passo fora da palavra é um grande passo longe de Deus. Um pequeno passo fora da palavra. Não precisa ser um salto longe, um pequeno passo já é uma grande desvantagem, um grande passo longe de Deus. Então nós temos que cuidar, irmãos, para não ficar só naquela repetição. Eu creio, sim, o profeta, Deus enviou, sim, é a palavra, é a mensagem. É bom isso, mas só dizer é a mensagem e não viver aquela mensagem terá mais juízo do que aquele que não sabia. E muitas vezes, irmãos, Deus permite situações na nossa vida e você diz, por que isso foi acontecer comigo? Deus permite porque Ele quer te moldar. Ele é como a professora, ela vai ensinar, ela vai fazer exercícios e depois ela vai aplicar o teste. E o que vale não é o quanto o aluno, enquanto estava vendo a matéria, levantava a mão para dar sua sugestão e mostrando que estava atento ao conteúdo. O que ia valer a pena, ia valer realmente, é a nota que ele vai tirar na prova. Vocês estão entendendo? Porque às vezes a pessoa levanta a mão, eu creio, sim, é verdade, é isso mesmo, sim, está na mensagem. E até usa isso com muita propriedade quando o irmão está fazendo algo errado, para dizer, olha, está olhando? Isso aí, Mombrana disse que era para agir assim, olha como está agindo. Parece que nem é da mensagem. Fácil julgar, mas quando chega a vez da pessoa, mas nesse sentido, eu não tinha como ficar calado, não, isso foi demais para mim. Não, irmãos, nós temos, a mensagem é para ser vivida. A mensagem não é para ser discutida. É para ser vivida na prática. Então veja, Israel tinha a palavra de Deus. O maná irá cair todas as manhãs. Vocês vão lá, colham o suficiente que possa satisfazer durante o dia, mas não guarde nada para amanhã, senão vai apodrecer. Deixa para colher de novo no próximo dia, que haverá uma nova remessa de maná. Mas não foi o que eles fizeram. A Bíblia diz que Moisés, como que diz aqui, eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram do maná para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Ele indignou. Eu não disse para vocês? O que é esse fedor na casa de vocês? Passa na frente da tenda, está uma carniça,
Ah, Moisés, é o maná, a gente deixou. Mas eu não disse para vocês que não era para deixar para outro dia? É, mas a gente ficou com medo de hoje Deus não mandar. E daí nós ia ficar com fome. Falta de fé, de confiança em Deus. Agora, trazendo isso, irmão, para os nossos dias, Deus nos concedeu as dispensações da graça. São 7 as dispensações, 7 eras da igreja. Para cada uma delas, ele deixou bem esclarecido na Bíblia que haveriam 7 estrelas, que seriam os 7 mensageiros de cada uma das eras, e haveria 7 períodos, cada um com o seu nome, com as especificações sobre os espíritos que agiriam em cada um deles, mas também com as qualidades de Deus para o seu povo enfrentar o inimigo em cada uma das eras. Começa com Paulo, na primeira era, e você vê que houve uma decadência após a morte de Paulo e os apóstolos, quando o sistema católico distorceu as Escrituras, mudou as regras, mudou a palavra, tirou a doutrina bíblica e acrescentou as teologias católicas, apresentou as tradições do homem no lugar da palavra de Deus, e assim foi passando o tempo, outras denominações vieram e foi cada vez a coisa se espalhando. Mas Deus em cada era teve um povo se alimentando do maná do dia, vivendo a mensagem daquela hora, se alimentando dela e sendo a defesa da verdade. E quando chegamos na quinta era, Lutero, o mensageiro, começa o período da restauração. Aquilo que foi consumido pelo diabo através daqueles 4 estágios demonstrados nos 4 insetos, aonde em Joel capítulo 2, verso 25, Deus disse: eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, eu vou trazer de volta. E na era de Lutero, ali levantou Lutero como principal reformador, mas também outros homens como Zwinglio, Calvínio, Knox e mais outros, homens ungidos por Deus para restaurar a fé. Aquela mensagem sobre Lutero era o maná do dia. E aquele maná da era de Lutero foi o início da restauração. Restaurou a fé no sacrifício de Cristo. O justo vive da fé, não de indulgências, não de penitências, não de rezas, não de adoração a ídolos, mas somente um coração íntegro a Cristo e ao seu sacrifício. E o povo, os eleitos daquela era, se abraçaram à mensagem do Lutero. E eles estavam felizes, eles estavam maravilhados com aquilo. Mas lembre-se, aquilo não era ainda a totalidade da revelação. Lutero continuou batizando no batismo trino, Lutero continuou ensinando a Trindade, 3 pessoas. Muitas coisas não foram trazidas à luz com a mensagem de Lutero. Por quê? Porque Deus não podia restaurar tudo de uma vez só. Quantos já tiveram a experiência de estar num lugar bem escuro e de repente liga uma luz forte? Você fica cegado.
Mas se você está num lugar escuro como um breu, e você primeiro acende uma velinha, depois um lampião, e mais para frente uma lâmpadazinha de 40 watts, depois uma lâmpada de 60, e por último uma lâmpada de 100 watts. O teu olho não vai sofrer, ele vai se adaptando ao crescimento da luz. E era o que Deus estava fazendo. Ele tinha que trazer gradativamente a restauração, até que chegasse a totalidade da palavra, porque se ele trouxesse de uma só vez, o povo não suportaria tanta luz. Mas passou o tempo, Lutero faleceu, partiu com o Senhor. E o que aconteceu? Mais tarde, como diz as Escrituras, a luz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Deus continuou o processo da restauração e levantou Wesley, ali na Inglaterra. Wesley não veio com a mensagem que desfazia a mensagem de Lutero, porque uma revelação não vem abolir a outra, mas vem agregar a outra. E o Wesley veio e começou a ensinar que o justo precisa, sem santificação, ninguém verá Deus. Por certo, ele dizia assim, Lutero estava certo quando ensinou que sem a fé, que a justificação é pela fé. Ele estava certo quando vos ensinou que não é pela andar de joelho, não é pela penitência, não é pela reza, mas é pelo sangue de Jesus Cristo, que compete cada um confessar a Jesus, não a um padre, mas confessar a Cristo e crer que o sacrifício dele te lava e purifica de todo pecado. Wesley dizia, isso tudo era verdade e continua sendo a verdade, mas Deus tem nos acrescentado mais luz. Deus tem nos mostrado que sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Precisamos crer no que Lutero ensinou, que o justo vive da fé, mas precisamos avançar com essa luz maior e para nós nos afastar dos bares, nos afastar da bebida, do cigarro, para que os homens parem com suas mentiras, para que as mulheres se comportem decentemente. Mas o que o povo de Lutero fez? Disseram, não, nós vamos ficar com o maná do dia de Lutero, porque aquele foi o alimento certo. Deus enviou ele, nós convivemos com ele e nós vimos que ele era um homem direcionado por Deus, e ele nunca nos ensinou essas coisas aí que o Wesley está falando. O Wesley está querendo fazer nós crer, olha, distorcendo, fazer que nós crer que a nossa salvação é pelos nossos méritos, que temos que parar de beber para ser salvo, temos que parar de fumar para ser salvo. Não, Lutero nunca disse que somos salvos pela lei, mas que somos salvos pela graça. Sim, Lutero disse que a salvação era pela graça, mas ele também não disse nada quanto vocês não devem ter uma vida separada para Deus. Ele só não focou nessa outra parte porque pertencia ao outro mensageiro. E o que os luteranos fizeram? Escreveram ali um monte de regras, vamos colocar aqui, vamos nos assentar com os mais anciãos que conviveram, conheceram melhor a mensagem de Lutero e vamos especificar tudo que ele ensinou e é só isso que nós vamos crer. E o que aconteceu? O maná apodreceu. Por quê? Porque agora já havia um outro dia surgido e um novo maná. E o maná que ficasse de um dia para o outro apodreceria.
Aquela fé que antes era viva entre os luteranos, morreu. Por isso que hoje você olha, eles não têm diferença nenhuma dos católicos, de qualquer pessoa lá no mundo. Acabou, não há mais vida lá. Mas houve alguns que criam em Lutero, que tiveram a graça e disseram assim: ó, esse Wesley está no mesmo espírito de Lutero. Eu vejo que Deus está dando mais luz para nós. E eles fizeram o quê? Abandonaram a fé de Lutero? Não, somente seguiram e agregaram mais luz que veio agora sobre Wesley. Eles agora estavam vivendo do maná do dia, enquanto os outros ficaram com o velho maná, que apodreceu, fedeu, e esse apodrecer foi visto na vida deles. Aquele zelo, aquela vida espiritual se foi, acabou. Passou o tempo, Deus levou Wesley, e mais um tempo passa, Deus levanta os pentecostais. Homens de todas várias partes do mundo, que ao mesmo tempo receberam uma unção de Deus, e eles foram batizados com o Espírito Santo, e puderam entender que os mesmos dons que a igreja primitiva tinha, os mesmos dons que os apóstolos tinham, nós podemos ter hoje. Porque eles foram para as Escrituras e viram que diz: os sinais seguirão aos que crer. Em meu nome vocês farão prodígios, maravilhas, vocês curarão os enfermos. E o que eles fizeram? Aboliram os ensinamentos de Lutero e Wesley? Não. Eles somente agregaram uma luz que veio maior. Eles, por certo, disseram: o Lutero estava certo quando ensinou nos seus dias que o justo vive da fé e não da penitência, não da reza. Depois veio o Wesley, trouxe mais luz, chamando o povo a uma santificação. Mas agora, irmãos, Deus tem nos mostrado que além de nós ter fé no sacrifício, termos nossas vidas santificadas, nós podemos ter acesso aos presentes de Deus. Nós podemos ser batizados com o Espírito Santo. Nós podemos fazer os mesmos sinais. E a glória de Deus desceu sobre aquele povo pentecostal, de forma que foi algo que espalhou pelo mundo inteiro em prodígios, maravilhas. Mas o que os luteranos, os metodistas, que surgiram com a mensagem de Wesley, fizeram? Oh, não. Wesley nunca disse para nós que nós podíamos falar em língua. Não, isso aí não é para os nossos dias. Se a parte desse povo parece um bando de louco, gritando, falando em outras línguas. Não. E se organizaram, se fecharam e morreram. Morreram por quê? Porque passaram a comer de um maná envelhecido. Não, mas esse maná era bom. Era bom para aquele tempo. Mas Deus muda a sua palavra? Deus não muda. Deus só estava caminhando, agregando mais para trazer a palavra na totalidade. Mas como sempre houve alguns metodistas que viram, e esse assunto aí tem Deus. Isso não é só barulho, não. Olha, eu conheci alguém que era cego, foi lá entre o povo pentecostal e saiu de lá enxergando. Olha, eu vi isso, eu vi aquilo. E se moveram
adiante e se mantiveram vivos. Passaram a comer o maná do dia presente. E a mensagem pentecostal, igreja, foi a mensagem mais próxima do grão original, antes da mensagem do fim. O grão, você sabe, você pega a palha, ou a casca do grão, ela é parecida com o grão. Quantos já pegou um grão de trigo? O grão do trigo, quando ele está com a palha que envolve o grão, ela tem as mesmas curvaturas do grão. Parece grão, mas não, é só uma palha que envolve. E assim os pentecostais estavam parecidos já com o grão, mas não era o grão ainda, porque ainda continuavam seguindo a doutrina católica da suposta Santíssima Trindade, que não existe na Bíblia tal coisa como 3 deuses, mas o que a Bíblia mostra que é um Deus que se manifestou em 3 ofícios. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que desejou morrer pelos pecados da humanidade. Mas ele era espírito, como é que ele ia morrer? Como que ele ia ser pregado numa cruz? Como que ele ia ser tentado em nosso lugar? Como espírito, ele não podia ser tentado pelo diabo. Mas o que ele fez? Gerou no ventre de Maria um corpo. E ao gerar um corpo no ventre de Maria, ele foi chamado de pai, porque quem gera é pai. Mas esse corpo gerado foi chamado de filho. Mas quem que habitou nesse corpo? O pai que o gerou acabou habitando dentro desse corpo. Então não é 2 pessoas. É o que diz São João, no princípio era o verbo, aqui verbo quer dizer a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo é Deus em carne, não uma segunda pessoa. Ah, mas e o Espírito Santo então? O Espírito Santo é Cristo agora em nós, na forma do Espírito Santo. Trinitário vai dizer, não, mas a Bíblia diz assim, Jesus diz, eu rogarei o Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Está vendo? O outro é o terceiro. Gente, não pare de ler ali. O problema é que eles lêem um pedaço e não lê a sequência. Leia, continue lendo. E logo Deus diz quem é o Espírito Santo. Na sequência ele diz que o Pai enviará outro Consolador, e daí diz assim, para que esteja convosco, esse Espírito Consolador, que o mundo não conheceu, mas vós o conhece. Quem é que eles conheciam? Era Jesus. Mas ele continua mais ainda, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Está vendo? O Espírito Santo que ele falou que seria enviado, logo ele diz assim, que era ele voltando. Voltarei para vós. Então a Bíblia se explica a si mesmo. Mas o sistema católico quebrou, dividiu um Deus em 3 pessoas. E sabe de uma coisa, pastor Reinaldo? Estava vendo agora esse Papa aí, começou com umas mudanças que até arrepiou alguns católicos. Por exemplo, ele criou agora uma lei que Maria não é mais a intercessora. E que salvação somente em Jesus Cristo. E que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Quantos viram essa notícia? Você acha que ele está se convertendo? Não, um próprio padre explicando. Ele diz, não, sabe o que é? O Papa fez isso por causa do ecumenismo.
Porque, em outras palavras, não tem como se unir com os evangélicos com uma diferença assim. Mas daí sabe o que o padre diz? Para nós continua a mesma coisa. É só uma declaração para o ecumenismo. E aí aqueles que estão cegos e não têm profeta, ficam boquiabertos. O Papa está se convertendo. Nunca, ele continua crendo no que ele crê. Mas está passando mel na boca dos chamados evangélicos. Gente, nós estamos no fim. O concílio vai a qualquer momento fechar. E ele vai ficando tão queridinho, o Papa, e falando algumas coisas na linguagem dos evangélicos. Já antes disso, muitos dos evangélicos já não criam mais que o Papa é a besta. Muitos. Agora com essa, então, vão tomar ceia até junto uma hora dessa. Mas é o que o profeta diz. E isso eu vi um outro falando, um outro, não é padre, é um frade, sei lá o que, ele usa tem uma careca assim no meio. E ele dizendo, não pense que no ecumenismo os evangélicos vão virar católico. Não, cada um deles vai continuar crendo no que eles crê. A questão é que estaremos unidos. Então vocês veem que o engano vem devagarinho, aos poucos. Mas voltando ao que eu estava dizendo, quando Deus enviou os pentecostais, eles se fecharam para a mensagem de Wesley. E agora, quando veio a última mensagem, a mensagem de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos de volta aos pais. Ou seja, levará a nossa fé de volta a nossos pais, na totalidade, nossos pais apostólicos. O que essa mensagem veio fazer? Desfazer as outras? Não. Veio completar aquilo que Wesley não conseguiu, Lutero não conseguiu, Wesley não conseguiu, os pentecostais não conseguiram. Os pentecostais estavam próximo do grão, mas ainda não eram o grão. Continuavam com o batismo trino, continuavam com a doutrina da Trindade. E o Papa, eu estou falando de coisas que eu tenho ouvido, ele disse que a Igreja Católica e os protestantes já estão unidos pelo batismo, pela mesma fé na Trindade, porque eles têm consciência de que foi eles que alteraram. Porque os discípulos nunca falaram que eram 3 pessoas. Quem criou essa doutrina foi a Igreja Católica no ano 325. E eles dizem, já estamos unidos pelo batismo, pela Trindade. Só falta alguns outros pequenos pontos. E se Maria espantava eles, vamos fazer um decreto aqui que Jesus é o único Salvador. Então veja vocês, mas essa mensagem veio para trazer de volta o que faltava. Trouxe o que Lutero pregou, trouxe o que Wesley pregou, trouxe o que os pentecostais pregaram e acrescentou aquilo que faltava. Restaurou o batismo em nome do Senhor Jesus, restaurou a unidade, a fé em um único Deus, trouxe a ceia bíblica, como foi nos dias dos apóstolos, o lava-pés, colocou a ordem na igreja, as mulheres no lugar delas, os homens nos seus lugares.
não como pregadoras. Assim, tudo que faltava foi acrescentado. E o privilégio que nós temos é que hoje eu desafio qualquer um que venha e aponte uma doutrina que os apóstolos viveram que nós não viva. Nós cremos na mesma fé, no mesmo evangelho. Esse é o maná do dia. Mas o que aconteceu com os pentecostais? Se trancaram também. Do mesmo jeito que os luteranos fizeram quando veio a mensagem de Wesley, do mesmo jeito que os de Wesley fizeram quando veio os pentecostais, agora os pentecostais se fecharam. Quem é mais antigo sabe, havia vida no povo pentecostal. Não era essa barbúria que nós vemos por aí. Eram pregadores ungidos, milagres aconteciam, o Espírito Santo descia sobre eles, porque era a mensagem da hora, era o maná do dia. Coisas maravilhosas aconteceram ao redor do mundo. Mas quando passou o dia dos pentecostais e veio o dia da totalidade da palavra, o novo maná veio, eles se trancaram. Não. Nossos pais, nossos líderes, nunca disseram que Deus enviaria profeta, nunca disseram que o batismo era em nome de Jesus, nunca disseram isso, nunca disseram aquilo. Se fecharam e se mantiveram dentro do maná ultrapassado. E o que aconteceu? Apodreceu, morreu. Por isso, irmãos, você olha para os sistemas hoje, você vê que está tudo podre, acabado. Tem nome de igreja, mas não diferencia nada de um clube. É uma bagunça. Quantas irmãs aqui, por certo, muitas tiveram a oportunidade, vocês vestidas corretamente, cabelo comprido, como santas de Deus, e você está ali no mercado, ou está numa loja, alguém, de repente, a atendente olha para você e percebe, pelas suas vestes, que você é uma cristã, e elas dizem assim: a senhora é evangélica? E a irmã diz: sim. Ai, graças a Deus, eu também sou. E você olha para ela, não tem diferença nenhuma de uma mundana lá, desculpa a palavra, mas muitas vezes de uma mundana lá das boates. Não tem diferença. Toda pintada, toda rebocada, mini saia, quase nem roupa não uso mais. E eu sou evangélica. Outro dia um irmão me falou, tem pessoas que são meio direta demais, né? Mas um parente dele se converteu numa denominação aí. E daí falando, falou assim: agora eu entendo o que vocês passavam. A gente não é criticada, né? Porque não somos mais católicos e não sei o que e tal. E a roupa dela, a vida como qualquer católico. Aí teve umas férias, lá se foi ela, com os colegas, e lá, de biquíni, pulando na piscina lá, tudo. E o irmão é meio direto demais. Depois olhou e disse assim para ela, na frente do marido dela, olha a coragem do irmão. Olhou para ela e disse assim: por que você não sai do quarto assim, só de calcinha na frente de todo mundo? O cara assustado. Ele falou: sim. Você fez lá na frente de todos aqueles amigos teus, o que muda? O que muda? E aí deu umas bordadas mostrando que conversão é essa? Mas tão podre. Porque o maná que eles estão comendo é um maná que passou.
Não é o tipo se repetindo perfeitamente. Vou ler de novo. Moisés disse para eles, muito bem claro, ele disse assim: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que puder comer. 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobrava ao que colhera mais, nem faltava ao que colhera menos, pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Vocês colheram, comam tudo hoje. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bicho e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Então a situação está assim, irmãos, porque eles não estão comendo o maná do dia. Mas nós, irmãos, temos o privilégio. Nós não estamos comendo maná podre. Nós não estamos comendo maná lá da primeira. Não, nós estamos comendo maná da hora, do dia. Genuíno. Um maná fresco. E você diz, e quando que haverá outro maná de vir para nós deixar de comer esse? Não haverá. Por quê? Porque agora é o último dia. Não tem mais outro dia. O próximo dia que existirá é o arrebatamento. Então esse é o maná que enviou, é o último dia do povo, espiritualmente falando. Não haverá outro dia, não haverá outra era, não haverá outro maná. Mas o que nós, eu quero que vocês me entendam, irmão, o que Deus colocou em meu coração. O que nós temos que fazer? Manter o sentimento, irmãos, o valor pelo maná enviado por Deus. Olha, um profeta como Deus nos deu, irmãos. Eu li um livro chamado Os Generais de Deus. É um livro muito lindo. Fala sobre os grandes homens de Deus durante as eras. E foi um assembleiano, um teólogo assembleiano que escreveu. Mas entre vários dos generais, tem Finney, tem Moody, tem muitos grandes homens ali como generais de Deus. Mas entre eles tem William Branham. E o que eu achei maravilhoso, irmãos, é que ele, mesmo não crendo na mensagem, ele contou a história desde o nascimento do irmão Branham, como aconteceu, os milagres e tudo. E no final ele disse algo, que o que diferenciava, o que ele, vamos dizer assim, lhe chamou a atenção no ministério desse homem, é que foi o único que terminou o ministério sem não se comprometer com coisas erradas. Você vai ver ele contando a história de grandes generais de Deus, mas houve situações que eles se envolveram em coisas que não foram corretas. Claro que acertaram, mas ficou aquela mancha, mas ele teve que admitir que com todo o dom, todo o poder de Deus, ele não se comprometeu, não se vendeu. É Deus. É Deus. E Deus guardou esse homem de tantos perigos que ele passou, não por causa dele, mas por causa do dom que estava nele. Por causa de mim, por causa de você. Quando sua esposa morreu, sua filhinha morreu, e ele entrou num desespero tão profundo,
E chegou um dia que ele não aguentava mais. Ele entrou no seu quarto, dobrou o joelho, pegou essa pistola, ele era um guarda florestal, pegou a pistola, botou na cabeça e começou a orar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, perdoa os nossos pecados. E foi puxando aquele gatilho e não estourava. Depois ele vem e conta assim: Deus não me permitiu morrer. Ele não estava protegendo a mim, ele estava protegendo o dom que estava em mim. Veja, vai alguém de nós fazer isso, tentar puxar, estoura. Mas ali Deus, por causa do dom, em outras palavras, Deus estava dizendo assim: eu tenho um povo em Chapecó que precisa dessa mensagem, precisa dessa palavra. Nada vai te acontecer. E agora, o que nós faremos com essa mensagem, com esse maná do dia? Vamos nos alimentar. Não vamos, irmãos, perder o sentimento, perder o brilho por esse maná. Porque muitas pessoas, irmãos, não são felizes, não porque não têm as coisas, não são felizes porque elas ficam olhando outros que têm coisas que elas não têm. E pensando, se eu tivesse aquilo, seria tão bom. E esquecem do que tem e vivem uma vida triste. Usando Israel como tipo. Veja que Israel, olha aqui, irmãos, comendo pão dos anjos. Mas começaram a ter saudade. Por certo eles diziam: esse maná é bom, eu me sinto forte, é muito bom, mas só que todo dia maná. De manhã maná, de noite, tarde maná, de noite maná. Nem uma misturinha. Tem crente na mensagem que é assim. Todo dia a mesma coisa. Vou na igreja, o pastor fala das mulheres cortar cabelo, fala disso, fala dos homens, fala daquilo, fala sobre jovens. É sempre a mesma coisa, a mesma coisa. Por que que alguém age assim? Porque perdeu o sentimento. E aí eles começaram a lembrar: fulano, lembra daquelas paneladas de carne que nós comíamos no Egito? Aquele tempero bom de alho. E foram sentindo saudade. E isso levou a eles a blasfemarem contra Deus. Sabe, irmão Nice, o que foi o blasfêmia? Eles chegaram ao ponto de ficar cobiçando a comida lá do Egito, que chegaram a dizer assim: eu estou cansado desse pão vil. Chamar o alimento dos anjos, o maná vindo de Deus, de alimento vil. E esse é o perigo, irmãos, de alguém falar coisas, às vezes não usa a palavra, essa mensagem vil, mas usa palavras, essa enjoação do pastor, isso, aquilo, não é bem assim as coisas. Eu não estou falando de coisas, irmão, que eu suponho, estou falando de coisas que eu já vi. Pastor chega e sempre daquele jeito, está sempre xingando, está sempre... Não é xingando, é alertando: filhos, cuidado, cuidado, cuidado. Então vamos olhar para nós mesmos e perguntar: o que eu estou fazendo com o maná do dia? Estou comendo dele? Porque não adianta também a comida estar ali na panela e você não comer. Vai enfraquecer, vai dar anemia. Muitos estão na mensagem e não estão se alimentando da mensagem.
Irmãos, eu vou dizer para vocês, já falei um dia acho, com o pastor Reinaldo, eu fico triste, eu fico assim, quando eu recebo de pessoas da mensagem, vídeos desses teólogos, falando abobrinhas, pegando citações do Apocalipse e falando coisas que um tiro lá na lua, que não tem nada a ver com a mensagem, e a pessoa manda para mim como se fosse uma grande coisa, e ainda manda assim, ó, eu vejo que isso aqui é a verdade. Quer dizer, assista, e eu vou assistir. Estão falando que o anticristo é sei lá, um homem que vai surgir por aí, um presidente que vai se tornar tão famoso, não sei o quê. Meu Deus, sempre vimos que o anticristo é o Papa. Mas as pessoas parecem que não ouvem o que é ensinado aqui. E ficam compartilhando vídeo disso. Até às vezes nem é de teólogo, é desses conspiradores que ficam criando conspiração e coisa. E daí vem lá, cumpriu-se a profecia. Você vai ver que profecia nenhuma. Cumpriu nada. Agora mesmo, teve uns dias aí que o Trump assinou o acordo de paz com Israel e o Hamas, né? E estava tentando assinar o acordo de paz com mais não sei quem, que eu não lembro aí. E já mandaram para mim um vídeo. Paz e segurança. Quando ouvires isso, virá repentina destruição. Daí veja, nunca houve um homem que tanto fez paz no mundo como o Trump. É ele o anticristo, é ele não sei o quê. Gente, que paz que ele está assinando? Está aí criando guerra. E se ele conseguiu alguma paz, não passa de um pequeno beco ali, alguma situação, mas nem conseguiu. Está lá Israel ainda de intriga com o Hamas. Só deu um golpe de política para ficar famoso. E daí, mas da onde que essas pessoas pegam isso? Desses vídeos de pessoas que nem entendem da Bíblia. E vão. Aí eu penso, estamos comendo do maná? Porque tudo que você vê no mundo, me pergunte ou procure, em algum lugar o nosso profeta falou, e falou bem certinho como vai ser. Ele não supôs, ele falou. Está ali, registrado. Nós temos, irmãos, o quadro completo de tudo. Quando o Macron, que é o presidente da França, se elegeu a primeira vez, um homem jovem, muito inteligente e tal, choveu de vídeos na internet. Provavelmente esse será o anticristo. Porque olha, e não sei o quê, porque ele é isso, porque é inteligente, porque ele está ficando famoso ao redor do mundo. E aí eles dizem que esse anticristo vai proibir usar a Bíblia, vai proibir falar o nome de Jesus. Desde quando o anticristo vai vir tão disfarçado que, se possível, enganar os próprios eleitos? Por isso que o mundo vai cair, a denominação vai cair, vai se unir, vai se abraçar com o anticristo, pensando que é um profeta, que é um ungido do Senhor, estará falando em nome de Deus sobre unidade e coisas. Pintam o anticristo como um monstro. Se surgir alguém aí proibindo as Bíblias, quem que vai se unir a um homem desse? Então, irmãos, não para criticar, nem Deus conhece o meu coração, mas nós precisamos comer mais do maná. Comer, saber o que o profeta disse. Pega as mensagens, perguntas, respostas, você vai ver muitas coisas que está acontecendo aqui. Foi perguntado nos dias do irmão Branham e ele respondeu pela Bíblia.
Então, vamos vivermos a mensagem da hora. Vamos comer o maná do dia. Vamos nos alimentar desse maná. Porque o profeta diz assim, a grande tentação sempre foi voltar à mensagem antiga. Mas Deus tem nos dado, irmãos, a totalidade. Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Querido Deus, nós vivemos, Pai, em uma fartura tão grande, Pai, que não tem, ó Deus, como nós reclamar. É uma fartura, Senhor, de pão, de alimento, o maná vindo dos céus. E olhamos e vemos outros grupos que estão apodrecendo, Pai. O pecado tem entrado. Por quê, Pai? Porque eles estão comendo o maná velho. Não querem dar um passo para frente para seguir a luz da hora. Mas e nós que estamos agora, Pai, na mensagem da hora, o perigo, Senhor, não é nem tanto querer voltar a comer o velho maná, mas o perigo, Pai, é ter fastio, não ter apetite. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. É um tempo perigoso, Pai, porque há tanto entretenimento que as pessoas nem percebem passar 4, 5 horas ali entretido com coisas no celular, tantas coisas que passa o tempo e não temos tempo para orar, para ler. Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Nos desperta, Senhor. Nos desperta, Senhor. Guia-nos, ó Pai. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo. O Senhor sabe, Pai, o sentimento do meu coração ao trazer esta mensagem. Não é outra coisa, Senhor, a não ser nos beliscar as nossas consciências, para que nós realmente coma, Pai, com satisfação do maná. Pai, que os pais possam alimentar os filhos com esse maná desde pequeno. Eu sei, Pai, que há muitos descuidados que, para não ter muita preocupação com os filhos, dão-lhes celulares com idades inadequadas e eles passam o dia ali mexendo e vai abrindo tantas portas, quando vê, estão com as mentes corrompidas. Senhor, isso impedirá eles de ter apetite para comer deste maná. Ajuda os pais, as mães, serem responsáveis, cuidadosos, Pai. Não pela força, não pela briga, mas com aquele amor, sentar junto e falar, Pai, na altura da criança, porque às vezes tem muitos que querem ensinar, mas naquela arrogância, como se estivesse falando com um adulto. Não, Pai, o profeta diz, desça a idade dos 18 anos para falar com um jovem de 18 anos. E podemos dizer, desça a idade de 2 aninhos para falar com alguém de 2 aninhos. E assim colocando, Pai, essas verdades que se tornarão, Pai, rochas sólidas nas suas vidas, Pai. Há uma necessidade, Pai, urgente disso no meio do Teu povo, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai. Ó Deus, faz esta obra, pois pedimos humildemente em Teu bendito nome, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Amém. Louvado seja Deus. Que Deus vos abençoe, irmãos.